Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Palavra de Deus para nós nessa manhã. E eu quero começar com uma pergunta. Você já observou o quanto nós somos dependentes do bem-estar? O quanto eu e você, nós somos dependentes dessa sensação, desse estado que o ser humano pós-queda, que o ser humano pecador, em crise com a sua identidade, nos seus relacionamentos, persegue com todas as forças? Porque essa é a grande verdade. Nós estamos a todo tempo buscando o bem-estar pessoal. Essa é a grande verdade a respeito do ser humano. E aí, diante dessa pergunta, eu quero convidar você a olhar para o seu próprio organismo, para o seu próprio corpo. Você já parou para perceber, para pensar que o seu corpo tende ao conforto? É isso que os estudiosos, os cientistas, os biólogos vão nos explicar. Que pensando nessa autossobrevivência, pensando nessa sobrevivência pessoal própria, o nosso organismo sempre vai buscar 3 coisas: evitar a dor, poupar energia e buscar segurança. O nosso corpo ele está o tempo todo querendo isso, desejando isso. É por isso que é tão sofrível acordar numa segunda-feira pela manhã e ir para a academia. É por isso que é tão sofrível nós fazermos aquela caminhada durante a semana. É por isso que é tão sofrível nós fazermos dieta, nós fazermos um jejum. Porque o nosso corpo está clamando por bem-estar. Mas veja, isso não se limita apenas ao nosso corpo, mas também à nossa psique, mas também à nossa mente, também às nossas faculdades mentais, psicológicas. Inclusive Freud, conhecido como o pai da psicanálise, ele defendia um conceito muito interessante, onde ele dirá que há um conflito inevitável entre os desejos instintivos do ser humano e as restrições impostas pela sociedade.
Então, de acordo com esse pensador, o ser humano ele sempre vai viver um conflito, que é resumido pela seguinte verdade: nós queremos fazer o que nos dá prazer, mas precisamos reprimir isso para viver em sociedade, e isso gera sofrimento. Agora, curiosamente, esse pensador, Freud, ele dá o nome desse conflito de mal-estar. Então veja, não apenas o nosso corpo parece estar vivenciando um mal-estar, mas agora a psicologia, a psiquiatria vai estudar também a respeito desse fenômeno envolvendo a nossa mente, as nossas faculdades mentais. E de acordo com Freud, a ideia dele, a teoria dele, isso se chama mal-estar. Querer fazer alguma coisa instintivamente, mas não poder realizá-lo por conta da sociedade. Isso gera um sofrimento tremendo. Mas, em contraste a isso, opondo-se a isso, surpreendentemente nos dias de hoje, os cientistas já estão falando de um exagero de bem-estar. Olha que interessante isso. A doutora Anna Lembke, autora do livro Nação Dopamina, defende que nós estamos exageradamente dependentes do neurotransmissor do prazer, a saber, a dopamina. O tempo todo nós desejamos o bem-estar, e então nós vamos encontrar isso na comida, nós vamos encontrar isso no entretenimento, nós vamos encontrar isso nas redes sociais, e é por isso que você fica deslizando o seu Instagram, a sua rede social, e aquilo é infinito, aquilo não parece ter fim. Quando você viu, você já passou 1 hora ali deslizando a sua tela, porque você está em busca de bem-estar. É por isso que as compras atualmente online, elas estão à distância de 2 cliques, de 1 clique dos nossos dedos, porque tudo isso gera bem-estar. Agora é muito interessante que essa cientista, nós aqui estamos falando de teorias que não necessariamente têm um compromisso com a Bíblia, mas eu quero chamar sua atenção para isso. É muito interessante que essa cientista, ela explica que evitar o desconforto a qualquer custo nos enfraquece, e que o caminho para uma vida emocional saudável envolve suportar o desconforto e não fugir dele. Então veja, os cientistas, os psicólogos, os nutricionistas, todos eles estão estudando esse fenômeno muito interessante que, como seres humanos pós-queda, nós vivemos. Queremos o bem-estar a todo custo. Parece que nós vivemos uma tirania do bem-estar. E é exatamente esse movimento que Jesus ele está confrontando na passagem que nós lemos. Há um desejo insaciável por satisfação, há um desejo insaciável por segurança, há um desejo insaciável por conforto que habita no coração e na alma humana e que se apresenta a nós como um convite muito legítimo, mas Cristo não se rende à tirania do bem-estar. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Porque o Evangelho de Mateus, ele nos apresenta até aqui, nos seus primeiros capítulos, uma jornada muito empolgante, muito promissora de Jesus até aqui. Nós temos no capítulo de número 1, a genealogia de Jesus, ou seja, nós vamos encontrar ali homens e mulheres que estavam debaixo da aliança de Deus e que a partir dessa raiz, o Messias viria, e Jesus é o cumprimento dessa promessa. Além disso, nós temos ali naquela narrativa um nascimento miraculoso. Jesus nasce a partir da concepção de uma virgem, e isso é obra do Espírito Santo. E nós temos então aquele cenário esplendoroso, nós temos então aquele cenário de adoração ao Filho de Deus, ao Emanuel, Deus conosco, que agora está entre nós. Mas o capítulo de número 2 também nos mostra a visita dos magos que vão até ali e adoram a Jesus e que de alguma forma já apontam para aquilo que Jesus viveria como Messias.
Os presentes que os magos entregam ali a Jesus, não se enganem, não são aleatórios. Eles apontam para a obra de Cristo, como nosso Redentor, como nosso Salvador. O capítulo de número 2 também nos mostra um livramento tremendo na vida de Jesus e de seus pais, José e Maria, no Egito. Porque, sabendo do nascimento de Jesus, Herodes deseja executar aquele que poderia usurpar do seu trono. E então ele persegue Jesus com todas as suas forças. E Deus então dá livramento àquela família. Mas veja bem, Mateus capítulo de número 3 vai nos trazer uma conexão muito importante com o texto que nós acabamos de ler. João Batista, ele batiza a Cristo Jesus. Nós temos ali uma manifestação tremenda do Espírito Santo e muito delicada, muito maravilhosa, que é a descida do Espírito como uma pomba sobre Jesus, marcando a presença do Espírito Santo na jornada de Cristo. Mas nós também temos uma declaração muito forte por parte de Deus Pai. Você deve se recordar dessa declaração. Deus se volta para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, que me deixa satisfeito, que me dá muita alegria. Então nós estamos diante desse momento tremendo, irmãos, onde Jesus é batizado, onde nós temos a confirmação da companhia do Espírito Santo no ministério dele, onde nós temos a declaração da identidade dele ali, porque é o próprio Deus Pai dizendo: esse meu filho, eu amo ele, ele me deixa muito satisfeito. E nós poderíamos pensar, qual será agora o melhor itinerário para Jesus pós-batismo? Onde eu e você escolheríamos ir depois de batizados? Depois de ouvir uma declaração maravilhosa como essa, depois de ter a confirmação da presença do Espírito Santo conosco, provavelmente nós escolheríamos o Outback, ainda mais um domingo chuvoso desse, gostoso, passeando. Provavelmente alguns aqui escolheriam a Disney, um parque de diversões, para celebrar, para se alegrar com a família, porque olha a declaração de Deus, olha só o que Deus fez, olha a confirmação de que o Espírito Santo está com a gente. Olha que batismo lindo, nós registramos, nós tiramos fotos. Provavelmente nós olharíamos para Jesus e diríamos: Jesus, agora é momento da gente confrontar a galera lá naquele palácio, chegar, tirar todo mundo do poder e assumir o trono. Ou quem sabe no templo. Agora é a hora de você mostrar todo o seu brilho, toda a sua glória no templo. Mas veja que interessante. Mateus capítulo de número 4, o texto que nós lemos, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Inclusive, o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui é que naquele lugar ele seria tentado por Satanás. E está aí um lugar que certamente nenhum de nós escolheríamos: o deserto. Nenhum de nós gostaríamos de, após um momento de triunfo, de brilho, de glória, nos encontrarmos em seguida num deserto. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz, que o Espírito Santo leva Jesus, conduz Jesus a esse lugar que na Bíblia não diz respeito apenas a um lugar físico. Sempre que nós lemos essa palavra na Bíblia, você pode ter certeza que é sinônimo de solidão. Deserto é sinônimo de solidão. Deserto é sinônimo de escassez. Deserto é sinônimo de vulnerabilidade. Deserto é sinônimo de provação. E é isso que Jesus está vivenciando aqui nesse capítulo. E considerando geograficamente onde Jesus estava, ali próximo do Rio Jordão, onde ele foi batizado por João Batista, esse era o cenário que ele encontrou no deserto da Judéia. Uma região rochosa, árida, de difícil locomoção, cheia de cavernas, colinas, desfiladeiros. Durante o dia, aquele lugar era extremamente quente, alcançando até
40 graus de temperatura. Mas à noite, a temperatura despencava, chegando até míseros 5 graus. Jesus estava num ambiente hostil, meus irmãos. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 13, diz que Jesus estava na presença de animais selvagens. Jesus, meus queridos, ficou 40 dias e 40 noites sem água e sem alimento. Nós não estamos falando de bem-estar aqui. Nós estamos falando do extremo oposto disso. Nós estamos falando de Cristo Jesus, verdadeiramente Deus, mas não se esqueça, verdadeiramente homem, lidando com todas essas situações no deserto. E como se não fosse o bastante, o que nós temos a partir do verso de número 3 é a tentação de Satanás. Satanás tenta a Jesus. Agora veja, quando nós falamos sobre conforto, quando nós falamos sobre bem-estar, quando nós falamos sobre necessidades humanas, você se recorda que no início dessa pregação eu disse que isso é um tema muito recorrente nos estudos científicos, sociológicos, filosóficos. Inclusive, na faculdade ou na escola, pode ser que você tenha tido contato com um conceito chamado a pirâmide de Maslow, onde é defendido que as necessidades humanas são organizadas em níveis, das mais básicas à mais elevada. E segundo esse psicólogo, então, Abraham Maslow, nós só buscamos o próximo nível dessa pirâmide a partir do momento que nós temos plenamente satisfeitos o nível anterior, ou os níveis anteriores. E então ele vai defender que, para que você possa buscar segurança, primeiro você precisa ter as suas necessidades fisiológicas saciadas. Você precisa ter comida, água e sono. E então só aí você pode buscar segurança. Então só aí você pode se preocupar com abrigo, com saúde e com estabilidade. Quando você tem a sua segurança saciada, você vai buscar o próximo nível, que são os relacionamentos. Amor, amizade, pertencimento, por exemplo. Quando você tem isso saciado, você pode ir para o próximo nível dessa pirâmide. Estima, respeito, reconhecimento, valor pessoal. Quando você tem isso, aí então você pode alcançar a autorrealização, que é quando você encontra o sentido da sua vida, o seu propósito e a sua realização pessoal. Agora, veja o que é chocante aqui. O diabo, ele não usa uma teoria como a pirâmide de Maslow para tentar a Jesus. O diabo, ele não usa um conceito humano, científico, sociológico, filosófico para tentar a Jesus. Mas o que nós vamos perceber nessa narrativa é que o diabo tentará usar a própria palavra de Deus, a própria escritura sagrada de Deus, para tentar o Filho de Deus. Porque veja, esses conceitos, ainda que importantes na área acadêmica, profissional, sociológica, para um estudo de ambiente ali, de uma empresa, de uma organização, eles são limitados. Eles não conseguem alcançar a complexidade da vida que a palavra nos apresenta. E é por isso que Satanás, sendo o teólogo mais antigo na face dessa terra, ele vai tentar usar dessa palavra para reverter, distorcer, inverter valores e apresentar isso para Jesus como um convite muito interessante. É assim que Satanás, ele nos tenta. Como eu vi recentemente numa pregação, ele não vai simplesmente arrancar uma corrente e dizer a você, olha, vem cá e venha se amarrar, venha se ferir, vai ser muito divertido. Não. Satanás, ele vai apresentar escolhas distorcidas,
E por mais que ele seja o teólogo mais antigo da face dessa terra, porque ele já viu muita coisa, ele é um péssimo teólogo. Porque ele faz teologia com base no orgulho, na rebeldia. Ele faz teologia com base na vaidade. E então ele tenta usar essa teologia para subverter a missão de Jesus. Por isso, cuidado com as estratégias de Satanás. Satanás, ele conhece as Escrituras, mas ele faz uma péssima teologia. E isso serve de alerta para nós. Mas é chocante pensar que Satanás aqui ele não está usando um conceito ou outro, uma teoria ou outra. Ele não vai trabalhar a ideia de que o ser humano ele precisa estar com a sua segurança satisfeita para daí então ele buscar os relacionamentos. Não! Ele já passou dessa fase. Porque quando ele olha para Jesus e ele ouve essas palavras, esse é o meu filho amado, que me dá satisfação, que me alegra, ele sabe que ele vai precisar pegar mais pesado. Ele sabe que ele vai precisar ser mais sutil nas suas artimanhas. E então, Satanás passa a tentar Jesus no deserto. Essa é a estratégia de Satanás aqui, meu irmão e minha irmã. Estabelecer uma tirania do bem-estar. E é isso que nós vamos observar versículo após versículo dessa passagem. Satanás tentando utilizar necessidades legítimas, sendo atendidas de maneiras ilegítimas, num contexto totalmente desconfortável, desfavorável. Ele quer estabelecer uma tirania do sinta-se bem, Jesus. E é isso que nós vamos observar, por exemplo, na primeira tentação. Na primeira tentação, Satanás aponta para a fome. E no mundo pós-queda, a fome é uma situação legítima. Ao redor do mundo, nós vemos o estrago que a fome faz em diferentes países, em diferentes locais, em diferentes estados, inclusive no nosso país. E então Jesus ele está nesse ambiente de isolamento, de poucos recursos, conduzido pelo Espírito Santo e em jejum e provável oração intensa ali. Satanás se aproveita disso e a palavra de Deus diz que aproximando-se, ele fala a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Necessidade legítima, sendo oferecida de forma ilegítima. Porque Satanás sabe que o Filho de Deus, o próprio Cristo, o Messias, teria poder para transformar qualquer coisa em pão. Ele sabe que o Messias prometido teria condições de fazer aquilo que eu e você, que qualquer outro ser humano não teria condições para fazer. E então ele tenta trabalhar a partir desse conforto, dessa necessidade, desse bem-estar, no seu diálogo com Jesus. Mas veja, Jesus, ele não se rende às necessidades humanas. Porque ainda que ele seja verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. E Cristo tem uma missão para cumprir. E ainda que o seu corpo esteja sujeito à realidade desse mundo pós-queda, onde sofre com cansaço, com sede, com fome, nada disso é maior do que o nome de Deus na vida dele. Da mesma forma que nós lemos aqui, que nós oramos aqui, nada disso supera quem Deus é para Cristo Jesus. É por isso que uma necessidade tão básica como a fome não pode tirar a legitimidade da identidade de Cristo Jesus. Esse é o meu filho amado, que me dá satisfação, que me deixa satisfeito, que me alegra. E é por isso que Jesus responde no verso de número 4: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse em outra ocasião: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Se era a vontade de Deus Pai, que conduzido pelo Espírito Santo, Jesus
estivesse ali naquele deserto, abstendo-se de alimento, de água, de comida, por um propósito, por uma missão, para que ele triunfasse sobre aquela tentação, é isso que Jesus irá fazer. Porque o alimento dele é cumprir a vontade do seu Pai. É por isso que ele responde a partir da própria palavra de Deus: o ser humano não viverá só de pão. E isso se confirma, inclusive, quando Jesus multiplica os pães, a exemplo do Evangelho de João, e atende à necessidade daquelas pessoas que estavam com fome. Aquelas pessoas, no capítulo seguinte, seguem a Jesus, mas interessadas no quê? No pão que ele pode dar, que ele pode gerar, que ele pode multiplicar. Mas então Cristo diz: eu sou o pão da vida. Ele tem autoridade para fazer isso, irmãos. Porque Jesus não se rende aos convites sedutores, tentadores de Satanás. Ele nos basta. Mas então Satanás, ele vem com uma segunda tentação para Jesus. E você pode acompanhar isso a partir do verso de número 5, que é a segurança em meio à vulnerabilidade. Assim como nós já conversamos até aqui, Jesus estava num ambiente extremamente hostil, inóspito, longe de tudo, longe de todos, acompanhado de animais ferozes, numa temperatura extrema, tanto de dia quanto à noite. E então o diabo levou Jesus, conduziu Jesus à cidade santa. Olha só que interessante esse contraste. Só uma observação aqui: o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Olha para onde Satanás vai conduzir Jesus: à cidade santa, aos holofotes, ao lugar mais alto, ao lugar onde todos poderiam vê-lo. Colocou-o sobre o pináculo do templo, o lugar mais importante de Jerusalém. E então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Agora veja, nós estamos falando de uma necessidade legítima, segurança. Nesse mundo pós-queda, nós vivemos num mundo hostil, num mundo onde nós temos que ouvir rumores de guerras, onde nós temos a possibilidade de ficarmos doentes, onde os nossos filhos podem ficar doentes, a nossa esposa pode ficar doente, onde nós nos preocupamos o tempo todo com aquilo que está à nossa volta, seja no trânsito, seja caminhando numa calçada. Essa é a realidade do mundo pós-queda. Mas o convite de Satanás aqui é ilegítimo. Porque Satanás faz teologia com base na sua própria vaidade. Então o que ele está apresentando aqui a Jesus? Uma excelente oportunidade de mostrar que a sua vitória, Jesus, vai ter sabor de mel. Que a sua vitória, Jesus, vai deixar os seus inimigos envergonhados. Porque olha até que ponto que Deus te ama. Que Deus olha para você e diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele vai mandar os anjos te segurarem quando você estiver colocando o nome dele à prova. Olha que convite, que eu nem consigo colocar uma palavra aqui de Satanás. Mas Jesus responde no verso de número 7. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O compromisso de Jesus continua inabalável. O compromisso de Jesus continua inabalável para com a vontade de Deus. E ele então rebate com as escrituras sagradas, dizendo: nós não colocamos à prova o nosso Senhor, o nosso Deus. E então Satanás vai para a terceira tentação. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque Satanás, ele vai oferecer para Jesus conforto no propósito. O verso de número 8 nos diz que o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Seria muito fácil, seria muito confortável que Jesus, a partir de um trono humano,
tivesse todas as nações dobradas aos seus pés. O convite de Satanás aqui, irmãos, é muito atraente. Porque naquele momento, o que ele estava oferecendo ali, ainda que de maneira iludida, porque Satanás não poderia oferecer isso a Cristo, ele é um mentiroso, você se lembra da serpente lá no jardim? Isso que Satanás está oferecendo aqui, tiraria a necessidade de uma cruz. Isso que Satanás está oferecendo aqui, tiraria a necessidade de uma coroa de espinhos. Isso que Satanás está oferecendo aqui, tiraria a necessidade de uma traição, de abandono, cusparadas na cara, xingamentos, ofensas, sátiras. Tiraria a necessidade dos açoites, tiraria a necessidade dos empurrões. É isso que Satanás está oferecendo a Jesus aqui. Uma coroa sem cruz. Mas olha só o que Jesus vai responder a Satanás. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluia! Essa é a resposta de Jesus ao convite tentador de Satanás em oferecer um trono sem cruz, uma coroa sem sofrimento, uma coroa sem morte. Essa é a resposta de Jesus. A partir da palavra, com a autoridade da palavra, ele manda Satanás embora. E eu quero refletir com você nessa manhã, que a cada investida de Satanás, Jesus responde como, meu irmão, minha irmã? Com a palavra. E isso é muito forte, muito significativo. Isso é muito urgente para os nossos dias. Porque você deve se lembrar que a palavra de Deus, ela é comparada na Bíblia como uma lâmina que tem poder de nos curar. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a palavra é como essa lâmina afiada que tem o poder de discernir os julgamentos do nosso coração, os pensamentos da nossa mente. Mas veja, para os filhos de Deus, a palavra não vem para destruir, mas para curar, como um cirurgião que está operando uma pessoa à beira da morte. E é isso que C.S. Lewis vai dizer no seu livro. Olhe para a palavra e pense na seguinte imagem: você está numa maca, você está numa mesa de operação. Deus é o cirurgião. E ele então começa a manipular o seu interior, ele começa a alcançar os lugares mais doentes do seu ser com uma lâmina cortante. O que você prefere? Que ele te abandone ali, porque está doendo muito cada corte que ele dá? Ou você prefere ser salvo, curado por esse Deus, por esse cirurgião? Porque essa é a palavra de Deus no nosso coração. Ela é como uma lâmina afiada, cortante, que não vem para nos destruir, que não vem para nos matar, mas que vem para nos curar de dentro para fora. É por isso que Santo Agostinho disse: feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei. Eu não me voltei contra o Senhor quando o Senhor revelou que existem lugares sombrios no meu coração, nos meus pensamentos. Eu te amei. No desconforto, não no bem-estar. Mas veja, a palavra de Deus também é como uma lâmina, como uma espada, para nós nos defendermos do nosso inimigo. E é isso que a carta de Efésios nos diz no capítulo 6, dos versos 14 até o verso de número 17. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para aqueles cristãos: fiquem firmes, não desanimem. E então nós temos aqui a imagem tremenda de uma armadura de Deus.
Eu quero convidar você a imaginar essa armadura de Deus. E então ele diz: vocês devem se cingir com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque os dardos virão. Mas veja, olha o que o apóstolo Paulo diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, essa mesma espada, essa mesma lâmina afiada, que tem poder para nos curar de dentro para fora, também tem o poder de afastar o inimigo, de espantar o inimigo, não com base na nossa força, não com base no nosso poder, no nosso entendimento, mas com base na verdade de Deus. E é por isso que nós precisamos dessa espada que é a palavra de Deus. Inclusive em Apocalipse capítulo 19, quando nós temos aquela imagem maravilhosa de um cavaleiro num cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e combate com justiça. E então a palavra de Deus vai dizer, por intermédio da visão que João estava tendo ali, que os olhos dele são como a chama de fogo, na cabeça dele há muito diademas, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. E ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. O versículo 14 do capítulo 19 diz que os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Palavra de Deus, executando, consumindo todo adversário do Senhor. Você vê a importância disso? Diante dessa tirania do bem-estar que Satanás quer estabelecer de maneira sedutora, convidativa, sutil, usando situações legítimas para desobedecermos a Deus de maneira ilegítima. Eu quero convidar você a ler o versículo de número 11. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Sim, Cristo está sendo tentado pela satisfação das necessidades mais básicas, como a fome e a sede. Sim, Cristo está sendo tentado na segurança em meio à vulnerabilidade. Sim, Cristo está sendo tentado a obter conforto no seu propósito, ao invés da cruz. Mas, mesmo tendo fome, Jesus não se dobra à tirania da saciedade proposta por Satanás. Mesmo estando sozinho no deserto, Jesus não se dobra à tirania da segurança proposta por Satanás. Mesmo tendo consciência do caminho de sofrimento que irá trilhar, Jesus não se dobra à tirania do conforto proposta por Satanás. Pelo contrário, o nosso Salvador confia na provisão de Deus Pai e na companhia do Espírito Santo. Aleluia. O nosso Salvador confia na providência de Deus, que em momento oportuno envia anjos para cuidarem do seu filho. Isso reverbera aquilo que nós temos em Gênesis, quando uma mãe é abandonada no deserto com o seu pequeno filho, Agar e Ismael, e anjos do Senhor vêm cuidar deles. Isso reverbera aquilo que nós temos nos livros dos reis, onde Elias, o profeta perseguido por pregar a verdade, é sustentado pelo Senhor. Os corvos levam alimento para Elias. Irmãos, saciedade, segurança, conforto, ainda que sejam coisas legítimas, desejáveis, não sangraram por nós naquela cruz. Jesus sangrou. Então, como nós, eu e você, podemos lidar com essa tirania do bem-estar,
sutilmente e traiçoeiramente oferecida por Satanás, olhando para o espelho e pregando a palavra ao nosso coração. Essa palavra que é cortante, essa palavra que nos fere, assim como feriu Agostinho, mas que nos faz amar ao Senhor, acima das nossas necessidades básicas, acima da segurança e acima do conforto. Palavra. É isso que Jesus está apontando para nós. E é por isso que existem momentos onde eu e você, com a autoridade da palavra, devemos nos perguntar: como você ousa? Como você ousa questionar os cuidados de um Deus infinitamente justo, infinitamente santo, que nos poupou diante daquela ofensa no jardim? Como você ousa? Como você ousa questionar os cuidados de um Deus que é infinitamente maior que as nossas leves e momentâneas tribulações, as quais nós enfrentamos nesse mundo, mas que nem se comparam com a glória que está reservada àqueles que estão em Cristo Jesus na eternidade? Como você ousa? É com a autoridade da palavra de Deus que nós precisamos nos perguntar: como você ousa colocar em xeque o sacrifício do Cordeiro puro e imaculado, que foi morto naquela cruz pelo seu pecado, querendo barganhar com Deus saciedade, segurança, conforto? Como você ousa fazer isso? Com moedinhas de justiça pessoal, com moedinhas de bondade. Como você ousa? Essa é a pergunta que, na autoridade de Cristo Jesus e da palavra dele, nós precisamos fazer. Porque o Evangelho de Mateus está querendo nos mostrar exatamente isso, essa conexão com o Antigo Testamento. Jesus é o último e verdadeiro Adão, aquele que escolheu obedecer não no conforto do jardim, mas na escassez do deserto. Jesus é o verdadeiro e legítimo Israel, que peregrinou 40 dias e 40 noites no deserto, não por desobediência, assim como foi o povo que foi liberto do Egito, mas por plena submissão. Ele não cedeu às tentações de Satanás, mas ele humilhou Satanás com base na verdade de Deus. Não se enganem, meus irmãos. O capeta quer nos transformar em maníacos pelo bem-estar, viciados pelo bem-estar, pela satisfação, pela segurança, pelo conforto. E ele sabe que essas ferramentas são muito sedutoras para nós, atrativas para nós nos rebelarmos contra Deus. Mas o que o Evangelho de Mateus está nos mostrando aqui é que estamos diante daquele que não se rende às investidas do diabo. Nós podemos descansar e confiar na provisão dele, porque no final de tudo, anjos vieram atender a Jesus, sustentar Jesus, cuidar de Jesus. E é assim que Deus faz com a gente também. Amém? Por isso, nessa manhã, eu quero trazer aqui 3 aplicações rápidas para nós meditarmos e vivenciarmos na nossa semana, nos nossos dias. A primeira aplicação é: lembre-se que Deus não está comprometido com o seu conforto, mas Ele está comprometido com a sua salvação. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Em nenhum momento nós vemos Jesus fazendo uma propaganda enganosa, dizendo: me sigam, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser suave. Esse Jesus popstar que é vendido por aí é uma farsa. Jesus disse: me sigam, mas estejam preparados para não ter onde dormir. Estejam preparados para todo tipo de perseguição. Lembrem-se, se eles perseguirem a você, eles perseguiram primeiramente a mim. Mas essa vai ser a realidade que você vai vivenciar nesse mundo. Lembre-se disso. Deus não está comprometido com esse bem-estar falso, vendido por esse mundo. Deus não é o patrocinador do seu bem-estar e do seu conforto. Deus não é o financiador dos seus sonhos e desejos. O Espírito Santo não é uma fonte inesgotável de dopamina. O que Isaías 33, 22 diz é que o Senhor é o nosso juiz.
O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E então ele faz uma promessa aqui: Ele nos salvará. Aleluia. Ele nos salvará. Deus não está comprometido com o nosso conforto, Ele está comprometido com a nossa salvação. E termos essa certeza, essa convicção, nos livra de muitas expectativas falsas, de muitas meninices, de muitos mimimis que a gente pode viver no nosso dia a dia com Deus. Segunda aplicação: responda às tentações com a palavra. Lembre-se, conforme Hebreus nos mostra, a palavra tem o poder para nos operar por dentro, como um bisturi, como uma lâmina, para revelar aquilo que está doente em nós, aquilo que precisa ser cortado, aquilo que precisa ser curado. Mas a palavra de Deus também tem o poder para resistirmos ao inimigo com uma espada na mão, assim como Efésios e assim como Apocalipse nos mostra. Na autoridade da palavra de Deus, nós podemos resistir às investidas de Satanás. Não com base na nossa própria força, com base no nosso próprio conhecimento, mas com base na palavra de Deus. E por fim, queridos, a terceira aplicação: nos momentos desconfortáveis da vida, confie na provisão de Deus. Eu quero chamar aqui o louvor para que venha à frente enquanto nós meditamos nisso, nessa verdade. Porque a grande verdade, meu irmão, minha irmã, pode ser que você nunca tenha ouvido isso, mas essa é a realidade da minha e da sua vida, é que no mundo tereis louça suja para lavar. Diariamente. No mundo tereis boletos a pagar. No mundo tereis casamentos em crise. No mundo tereis diagnósticos terríveis. No mundo tereis filho de recuperação na escola, de exame na escola. No mundo tereis guerras, conflitos terríveis, que nos preocupam, que nos assustam. Mas Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós podemos confiar nessa verdade, nós podemos confiar nessa promessa. E eu não sei por qual aflição você está passando nessa manhã, nesse dia. Eu quero te lembrar de uma música do artista Marcos Almeida que diz: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. O término de um relacionamento, você ser despedido de um emprego, a crise que você está vivenciando na sua casa, o medo de um diagnóstico, toda dor é por enquanto. Mas ele complementa dizendo: a tua alegria, daqui até o fim, eternamente. Toda dor é por enquanto, mas a tua alegria é eterna. Creia e confie nisso. Assim como Deus enviou os anjos para cuidarem do seu filho, Ele enviou o seu próprio filho para cuidar de cada um de nós. E é por isso que eu quero concluir com essa frase de Martinho Lutero. Quero pedir para a nossa equipe de projeção colocar na tela. E essa frase de Martinho Lutero, atribuída a ele, falou muito ao meu coração enquanto eu meditava nessa passagem ao longo da semana. E eu quero convidar você a meditar nessa verdade. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno.